dia, porque também em Brasília teve a votação final do pacote de corte de gastos. O orçamento, a lei orçamentária ficou para o ano que vem, mas o pacote de corte de gastos desidratado saiu. Teve a última votação em Brasília. Então, deixa eu te chamar Caian Messina, que está aqui com a gente também. Oi, Caian. Boa tarde para você. Priorizei aqui a Ju conversando com a gente, porque acabou de sair esse vídeo do presidente Lula apertando a mão de Galípolo ali e garantindo que vai cumprir a lei, que a autonomia será respeitada. Agora vamos falar da decisão aí final do corte de gastos, desidratado, mas o que estava todo mundo perguntando é salário mínimo. 1.518, é esse o valor que a gente pode bater o martelo? Oi, Adriana, exatamente. Um beijo para você, para a Ju, um abração para o Frumento. Nós falamos nesse momento ao vivo aqui do Senado da República, né? A gente saiu ali da Câmara dos Deputados, do Salão Verde, estamos aqui no túnel do tempo, que já mostra que estamos falando da parte final da tramitação do pacote fiscal. Sextou, minha gente, acabou o pacote fiscal, um pacote fiscal, não o pacote fiscal, mas para o governo realmente foi importante a proposta ter passado, embora desidratada. O principal ponto de polêmica foi o benefício de prestação continuado. O governo tinha colocado ali uma série de travas, mas o Congresso Nacional entendeu que era necessário flexibilizar e continua permitindo, por exemplo, que mais de uma pessoa, de uma mesma família, numa mesma casa, sigam recebendo o BPC, inclusive pessoas que têm propriedade no nome, por exemplo, terra nua. Então, essas pessoas vão continuar recebendo o BPC. É importante que a gente frise que o grande ponto ali de dificuldade em relação ao BPC é que é um benefício destinado principalmente a pessoas de baixa renda e pessoas também com deficiência. Só que o Ministério do Planejamento aponta dados que mostram a possibilidade de fraude. Então, o BPC passou em 2021 de 5 bilhões de reais por ano para quase 9 bilhões de reais, sendo que a população brasileira, principalmente essa, né, a que se destina a esse programa, não cresceu nessa mesma proporção. Então, o governo, apesar de ter perdido em relação a essas travas no BPC, conseguiu manter no texto a possibilidade de que o BPC só pode ser pago com biometria, com um novo cadastro, né, um cadastro que vai ser feito realmente anualmente para tentar diminuir, então, essa possibilidade de fraude. Em relação ao salário mínimo, esse era um ponto realmente importantíssimo, espinha dorsal do pacote foi mantido. Os aumentos a partir de agora serão de no máximo 2,5% acima da inflação, não mais a regra levando em consideração o PIB, o que levaria, né, o salário mínimo a R$ 1.518 a partir do ano que vem e não mais 1.528 como seria se houvesse a regra antiga. Parece pouco, mas a gente está falando de bilhões e bilhões de reais, porque o salário mínimo se reflete, por exemplo, em todas as pensões, né, mais baixas, se reflete também nos benefícios sociais, benefícios do INSS, enfim. Então a gente está falando de muito dinheiro e o governo se sente vitorioso em relação a isso. Todo o pacote passou, agora ficou apenas o orçamento para o ano que vem, expectativa de votação em fevereiro, minha gente. Caian, o Congresso deu um check aí nessa pauta econômica essa que foi proposta também pelo ministro Fernando Haddad. O ministro que hoje reuniu jornalistas para fazer um balanço justamente desse ano. Foi um ano complicado, que os colegas contam é que ele estava visivelmente abatido. Essa também foi a sua impressão? O ministro está cansado depois desse estique e puxa todo no Congresso? Nossa, impressionante, né? Dizem que o poder envelhece, né? Pode até ser afrodisíaco, como dizia Antônio Carlos Magalhães, mas que envelhece é certeza. O ministro realmente está com um semblante muito cansado, olheira, cabelo branco, porque afinal de contas, né, ele ajudou, se empenhou pessoalmente na aprovação de um pacote fiscal, embora desidratado, mas é um pacote em menos de uma semana, aprovado na Câmara e também no Senado. Isso não é fácil, né? Embora ele tivesse realmente o apoio de toda a base, principalmente dos presidentes da Câmara e também do próprio Senado. Agora, chamou a atenção que o ministro, ao longo de mais de 2 horas de conversa, ele não comeu ali, né, fruta nenhuma, que
foi servida, um pão de queijo foi servido, não tomou café, não tomou suco, só bebeu água. Ministro realmente muito focado, que chamou a atenção também, pessoal, não sei se vocês gostam de cookies, mas o secretário Barreirinhas da Receita Federal, ele levou lá uns cookies, olha, negócio impressionante, não sei se ele que fez, se foi apreendido. Cadê que você não mandou aqui? Estava espetacular pra gente. os cookies. Pois é. Pois é, eu até falei, secretário da Receita, depois ele deu risada, enfim. Mas o fato é que o ministro, né, ele está visivelmente cansado, ele minimizou as perdas que o pacote sofreu ao longo da tramitação no Congresso Nacional. E sobre essa história do Banco Central, né, que vocês falavam aí do Galípolo, ele contou uma história interessante. Ele disse que o presidente Lula, ele, de maneira geral, ele dá muita liberdade para os presidentes do próprio Banco Central, né? Então ele contou que lá no primeiro mandato, quando o presidente do Banco Central era Henrique Meirelles, segundo o ministro Haddad, né, o Lula ligou para o Meirelles uma única vez, em 8 anos, né, de presidência do Meirelles à frente do BC, fez um pedido, ele não disse qual, mas devia ser algo relativo aos juros, né, enfim, e o Meirelles negou, sendo que naquela época não havia uma autonomia de direito do Banco Central. Hoje é uma autonomia de direito, naquela época era uma autonomia de fato. Então, né, o ministro ele está com essa preocupação em relação ao dólar, foi perguntado sobre a possibilidade do patamar de R$6 para o dólar ser aí o novo normal. Ele disse que não quer falar aí num valor, porque o câmbio é flutuante no Brasil, mas disse que realmente houve uma escorregada, palavras dele, e o dólar realmente deve voltar aos trilhos ao longo das próximas semanas. Sobre, né, as contas públicas, no geral, ele afirmou que a situação era muito pior, agora está melhorando, e mesmo com essa desidratação que houve do pacote aqui no Congresso Nacional, segundo ele, a economia ao longo dos próximos 2 anos caiu muito pouco. Foi de cerca de 70 bilhões de reais para 69 bilhões de reais. Se vai ser isso de fato, se vai isso realmente se comprovar, a gente vai ver ao longo aí dos próximos dias. Caian Messina, falando ao vivo de Brasília, fica devendo a receita do cookie, de preferência, testa em casa e manda um pacotinho pra gente. Pois é. Obrigada demais, querido. Vou ligar. Obrigada, viu? Gente, Até mais. Até mais. Cookie, não, receita de cookie não faz o dólar ficar mais baixo. É claro que o Haddad está cansado essa semana. O dólar bateu a 6,30. Lógico, Antes de passar a palavra para você, Ju, vamos só ouvir os trechinhos que a gente separou do ministro Haddad nesse café da manhã com os jornalistas. O primeiro falando dessa escorregada do dólar. Vamos ver. Houve um fortalecimento da moeda americana no mundo inteiro e aqui o fortalecimento foi maior. Então nós temos que corrigir essa escorregada que o dólar deu aqui, não no sentido de buscar um nível de dólar, né? Não no sentido de mirar uma meta, não é nesse sentido que eu penso que nós devemos atuar. O sentido que nós, na minha opinião, o Banco Central deveria atuar, mas isso é atribuição dele, mas a minha opinião é que você não tem que buscar um nível, você tem que buscar o equilíbrio. E o ministro também minimizou o que o mercado está chamando de uma desidratação desse pacote de cortes. A gente tem a fala do ministro que a gente ouve agora. Também ouço críticas no sentido, mas não é o suficiente. Bom, mas chegando ao final do ano, né, praticamente ao final do ano, mas no último dia, né, do ano legislativo, ou eu mandava agora para aprovar uma primeira leva de ajustes, ou eu ia deixar um pacote mais robusto para o ano que vem, o que ia gerar mais incerteza, e não menos. Não, eu não vou mandar agora porque ainda não está robusto o suficiente. Ia ser um banho de água fria, ia ser o contrário do que as pessoas estão dizendo. Fala assim de desidratação, mas na verdade se esperava uma hidratação, né? Havia uma expectativa da parte dos analistas de que pudesse haver uma hidratação. E não houve hidratação. Mas esses ajustes que foram feitos de redação, eles não afetam o resultado final. Eles mantêm na mesma escala, na mesma ordem de grandeza, os valores que foram encaminhados
pelo Executivo. Bom, o mercado diz que o pacote virou pacotinho, que saiu desidratado. O ministro Fernando Haddad, no papel dele, tenta dizer que não, que é suficiente, que as contas vão se equilibrar com o que tem agora. Mas as contas do mercado são bem diferentes, né, Ju? São bem diferentes, mostram uma perda entre 10 a 20 bilhões. Isso porque o mercado já não fazia a conta de 70 bi. Fazia 50, 40, então você tira 10, realmente fica um pacotinho, né? Dependendo da conta. Mas o que eu acho mais importante, eu queria destacar 2 pontos para vocês aí, ouvindo esse balanço aí nessa sexta-feira pré-natal, que é o seguinte: muito mais importante do que o valor. Eu sei que o ministro está no papel dele e ele é uma pessoa que, assim como eu estava falando agora do Galípolo, eu acho que ele, de fato, tenta encontrar um meio do caminho. É um discurso mais moderado, dentro do que é possível, o ideal e o possível politicamente. Ele é muito bem visto, inclusive o Haddad, no setor financeiro, no mercado financeiro, entre o empresariado. Inclusive, se teme que as pessoas têm medo até de enfraquecer muito o Haddad, com medo de vir alguém mais radical. Então, toda vez que alguém, inclusive, tenta diminuir um pouco ali o esforço que ele faz, sempre tem alguém, presidente de banco e tal, sempre ouço isso. Não, mas ele é uma pessoa que a gente confia. Tipo, pode piorar, né? Pode piorar. Então, eu acho que o mais importante do que o número, isso que eu acho que é importante ficar claro para todo mundo que está aqui com a gente, é a sinalização. Então, se é 40, 50 e tal, enfim, parece que está pegando ali, né? Está tendo uma vontade com o que foi possível fazer de esforço para poder caminhar em direção à contenção de gasto público, mas muito mais o fato de ter misturado, no momento em que você tinha uma crise de confiança, o pacote é demorado um tempão para sair, e aí quando sai, ainda entra misturada a questão do imposto de renda, que foi uma coisa improvisada. Até agora a gente não entende se essa conta vai fechar, quem que realmente vai ser tributado ou não. Então, é a mensagem, entendeu? Colocou ali um bode na sala naquele momento, sinalizando que é um governo que politicamente ele tem pouca disposição para fazer um ajuste fiscal. Então, é muito mais a mensagem do que se é 70, se é 50, se é 40. E a segunda coisa que eu queria destacar é que acho que o Galípolo, assim como o Haddad, e por isso que ele está sendo tão bem visto também no próprio mercado financeiro e também no meio empresarial, ele usa muito um exemplo. Ele já falou comigo isso em entrevistas, em bastidor, e repetiu agora na entrevista que ele deu ontem do balanço final do Banco Central ao lado do Campos Neto, que ele fala assim: não interessa o que eu acho, ele sendo de esquerda, tendo uma produção acadêmica ligada à esquerda, mas interessa como que as coisas funcionam, como que as coisas reagem. Então, ele se coloca como alguém pragmático. Mesmo que eu não acho que as coisas deveriam ser dessa maneira, se o dólar vai subir muito, se isso vai significar inflação, assim, como eu devo agir a partir de como as coisas funcionam. Então, ele parece alguém mais pragmático, alguém que é mais assertivo, no sentido de transitar bem entre os anseios mais à esquerda e aquilo que é possível ser feito dentro do que ele tem, daquilo que são consequências de como as coisas funcionam no mundo capitalista, digamos assim, né? Então, acho que ele tem tudo para dar certo. A gente tem que torcer para que ele, de fato, acalme aquela briga, né, entre Campos Neto e Lula, porque vai ser bom para a economia ter uma boa relação, né, do Banco Central com o governo. Ele entende como a engrenagem funciona, isso, né? Eu acho que isso está bem claro. Bom, tenho que me despedir da Ju agora. Tem que dar Feliz Natal. Já não vai aparecer aqui semana que vem? Tô de folga, gente. Olha, eu não posso nem olhar pro Frumento. Eu tô olhando assim meio de lado, porque ontem ao vivo ele me pediu um brigadeiro e eu falei ao vivo que ia trazer. Cheguei aqui, só que eu tô tão cansada, gente, com essa história toda. Eu vi que tem comida hoje. Vai botar a culpa no corte de gastos agora. Cortou gastos em casa, não comprou leite condensado. Não comprei o leite condensado, tô morrendo de vergonha. Mas eu juro que em algum momento eu trago. Obrigada. Tô olhando assim pro Frumento. Feliz Natal para você. Obrigada. Feliz Natal para sua também. Família. A gente se vê em 2025 agora. Isso aí. Pra você também, Frumento. Para vocês todos, entre nós, um prazer estar aqui entre nós, entre vocês, com muito carinho, que eu tenho aqui esse espaço ao lado de Adriana Araújo. Você sempre será da casa. Um beijo. Um beijo. Feliz Natal, viu, Ju? Um ótimo ano para nós. A gente se encontra aí no plantão do Réveillon, hein? Combinado. Tá certo. Beijo. Dei uma chance ali para ela falar, não, então o brigadeiro vem aí. Não vai rolar. Mas tudo bem.